O IPA TV desta semana recebe um jovem talento da política sorocabana, João Paulo Nogueira Miranda, JP. Dá para acreditar na política um jovem do PSDB, secretário do partido? Deputada Maria Lúcia, presidente, você é o secretário do partido. Como é que é esse jovem amar a política? Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite para estar aqui hoje, acompanhe seu programa. Quero parabenizar também a Thaís Romão e a Carol pelo trabalho que elas vêm fazendo aqui, em tão pouco tempo, já com esse sucesso na cidade toda. Olha, é um desafio, realmente, mas eu tenho um espaço muito bacana lá, consegui um espaço bem legal dentro da administração. Comecei no ano de 2008 no governo Vitor Lippe e aprendi muito lá com ele, passei 5 anos na administração. No ano de 2009 me filiei ao PSDB e em 2013 tive a felicidade de receber o convite para compor a executiva do partido. E aí poder dialogar direto com as lideranças, com a Maria Lúcia, com o Zé, Hilton, o Vitor Lippe. E eu aprendo com eles, é uma escola. Mas é uma relação forte com o prefeito Vitor Lippe, Sim, é por aí? Sim, uma relação, o Vitor me recebeu muito bem dentro da administração. Eu comecei, na verdade, por um convite do hoje chefe de gabinete do Panunzio, Rodrigo Maldonado. Ele me convidou para trabalhar nesse meio. A minha vida toda eu acompanhava a política, gostava muito, incentivado pelo meu pai, que sempre acompanhou a política local. O Rodrigo me convidou, entrei na administração em 2008 e depois, naturalmente, a política vai tomando outro rumo. Eu fui tendo outra proximidade com outras pessoas. Naquele momento, quem me recebeu foi o Zé Hilton, que era o vice-prefeito. O Zé me deu todos os caminhos lá dentro. Sou muito grato a ele, tudo que ele fez. E aí, naturalmente, hoje o Vitor precisa de pessoas próximo dele, ele me chama pela condição dele de pré-candidato a deputado federal. E realmente eu construí uma relação muito próxima dele. O que te fez, depois de 6 meses, deixar o governo Panunzio? Você que é da executiva do partido, você falou da Maria Lúcia, você falou do Zé Hilton, você falou do próprio Rodrigo, que hoje é um homem forte do governo. Sim. O que faz o João Paulo Miranda não estar nesse governo, né? E está com o Vitor Lippe? São 2 grupos? Como é que funciona essa sintonia? Não, na verdade, como eu falei, eu passei 5 anos dentro da administração. Quando iniciou a administração Panunzio, eu já sentia que eu precisava de mais, novos desafios na minha vida, conhecer mais. Enquanto governo Vitor Lippe, eu era um estudante de Direito. Eu cursava Direito aqui na Faculdade de Sorocaba, na FAD, terminei o curso. Iniciou um governo novo e eu sentia a necessidade de conhecer mais, de ver o mundo, de visitar, de viajar, outros países, outros lugares, outras culturas. E aí São 7 meses, você saiu do governo e ficou 7 meses na Europa? Aí eu tomei essa decisão, sentei junto com o prefeito Panunzio, o Vitor Lippe apoiou, eu falei, olha, eu tenho a vontade de conhecer outros países, outras culturas, até na área de política pública, de serviços públicos. E aí foi essa decisão que eu tive, mas o que é bacana é que os meus espaços não terminaram aqui, sabe? Eles ficaram abertos. Quando eu voltei agora, tem pouco mais de 2 meses que eu estou na cidade de Sorocaba, o Vitor me procurou, no primeiro dia que eu estive aqui já, o próprio Panunzio, a Maria Lúcia, então o espaço está aberto e agora estou num novo desafio com eles. O que você pode observar, o que há diferente em política pública, o que te encantou em tantos países? Você teve na Holanda, você teve na França, você teve na Inglaterra, você teve nos países da Cortina de Ferro. O que encantou ou algumas coisas que você, enquanto político e jovem, traria para Sorocaba ou imaginaria que Sorocaba merecesse? Bom, primeiro eu tive um privilégio, né, Kiko, de poder rodar aí. Eu estive em 12 países, eu morava na Irlanda, escolhi a Irlanda como sede por ser um país Eu, aliás, acompanhei essa viagem pelo Instagram, pelo Facebook, verdade. Foi muito legal. Eu ia postando todo o conteúdo, como eu faço todo dia, e foi uma oportunidade incrível, um privilégio. Eu percebi que você foi arrasando corações nos 12 países. Não, que isso. Mas... O que você observou? O que valeu a pena para você nessa viagem? O meu avô era ferroviário. O meu pai trabalhou 20 anos na FEPASA. Antes de ser advogado. E eu tenho uma paixão por transporte, por trem, por mobilidade, eu gosto muito. Na cidade que eu morava, que é Dublin, capital da Irlanda, tinha um VLT, que para quem está em casa assistindo não conhece, aquele veículo leve sobre trilhos. É um bonde elétrico moderno. E isso nós não temos aqui. Existem algumas cidades brasileiras que estão implantando, nós não temos. E o detalhe, lá você não precisava apresentar o seu bilhete, você paga simplesmente numa tela
e coloca o seu bilhete no bolso e pode acessar o trem sem catracas. E isso mostra a educação do povo, a cultura que eles têm. Mas assim, apenas uma fiscalização eventual. Uma fiscalização eventual, exatamente. Uma auditoria, isso. Quase assim. Mas assim, se eu pudesse, se eu tivesse uma varinha mágica para trazer do dia para a noite para cá, seria aí na área de transportes, um VLT de repente, um trem de superfície. Gosto muito. O que te incomoda, né? Você fala que o grande destaque é realmente o transporte na Europa, especialmente esse transporte sobre trilhos. O que te incomoda? Você está no PSDB, o PSDB está há tantos anos governando a cidade de Sorocaba. O que sem essa varinha mágica, você acredita que o PSDB ainda deve à cidade? As administrações do PSDB, desde Renato, Vitor e agora Panunzio, devem a Sorocaba. Não, eu posso começar citando, já que o assunto é o PSDB, o Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, ele traz muitos avanços, muitos investimentos nessa área de transporte, mas ainda não atende tudo que precisa. Hoje a capital tem 4 metrôs em andamento, investimento ao mesmo tempo, rodando tal, e não dá conta do tamanho da demanda. Isso se dá, na minha opinião, pela demora, pela falha das administrações anteriores. Então você fica ali correndo atrás, enxugando o gelo e corre atrás e acaba não conseguindo. Falando de Sorocaba, nós tivemos bons avanços nos últimos anos. O prefeito Vitor Lippe entregou hoje lá a obra viária chamada de Sorocaba Total, que interliga uma boa região da cidade. Então, tem muitos avanços nessa área. A solução está no coletivo? A visão é de que a solução está no transporte coletivo, não individual? Eu acredito que sim, cada um fazendo a sua parte e colaborando aí para que a cidade fique livre de carros. Eu acredito que está por aí, o caminho é esse. Se você tivesse uma varinha e tivesse que resolver um problema, seria essa questão da mobilidade urbana, dessa integração, transporte, viabilidade? Eu disse o seguinte, se eu tivesse como, nesse momento, implantar algo na cidade com o espelho da Europa, seria na área de transportes. Mas, claro, na varinha mágica... Mas você tem 3, a varinha tem 3, ou é lâmpada, tem 3 pedidos, seriam 3. Não. Se fosse para resolver um problema da sociedade, com certeza seria a miséria. Seria a diferença de classes sociais que existe, sem dúvida seria nesse sentido. Se tivesse esse poder, mas de resolver do dia para a noite. A parte da criminalidade me preocupa muito, a diferença entre classes sociais, desigualdade social, isso é o fator mais preocupante, na minha opinião. O que você analisa da administração do prefeito Panunzio? Qual é a diferença essencial entre Panunzio e Lippe? Há frustrações do grupo do prefeito Vitor Lippe em relação a esse grupo que hoje governa a cidade, embora seja o mesmo partido, mas são grupos diferentes? Olha, Kiko, é claro que uma prefeitura, ela funciona assim, no mesmo formato de uma empresa, ela é uma administração. Então, a partir do momento que você tem mudanças ali no estilo de governar, na gestão, nas pessoas que estão conduzindo esses processos, acaba tendo um impacto na cidade e tem pessoas que acabam não ficando felizes com o resultado. Às vezes uma pessoa não é contemplada, outra não, mas eu avalio a administração do Panunzio muito bem. Ele teve alguns problemas iniciais na sua gestão, mas hoje eu acredito que ele está correndo com esse relógio, está acertando a administração. Sorocaba vive um bom momento. Hoje Sorocaba ela gerou nos últimos anos 80 mil empregos. Ela é a número 1 no IDEB, com cidades acima de 500 mil habitantes. Nós temos o selo Município Verde Azul. Então, sabe, nós temos um parque tecnológico crescendo e com muito prestígio na região toda, no país, chamando atenção. Então, assim, eu acredito que o Panunzio, ele teve algumas dificuldades no começo, mas hoje já corrigiu isso. João, certamente, eu não tenho bola de cristal, mas como eu disse outro dia que o ex-vereador Hélio Godoy seria candidato a deputado estadual, eu acredito a tua carreira política muito êxito. Nós estamos grava esse programa, aguarda, daqui a alguns anos a gente vai ver onde vai estar o João Paulo Miranda na política de Sorocaba. Sorte para todos nós, a gente precisa de gente que acredite, que tem ideal. Você vai enfrentar agora um momento importante de apoio à candidatura do Vitor Lippe a deputado federal. Além dele, nós temos Hamilton Pereira, nós não teremos provavelmente uma candidatura de Renato Amari. Como é que você analisa esse universo da política com o deputado Jefferson Campos? Como é que está esse espaço para federal aqui na cidade de Sorocaba? Claro, vai muito da área de atuação.
Você citou aí o pessoal ligado ao Partido dos Trabalhadores, Milton Pereira, Jefferson Campos, então vai muito as igrejas. São as igrejas, então depende da base que cada um tem de trabalho. Falando do nosso caso, que é a candidatura do ex-prefeito Vitor Lippe, ele tem a avaliação como um todo da população, ele trabalha ele está em todas as frentes, ele está contemplado em tudo isso. Eu vejo muito bem, ele tem tudo para ser eleito, mas nós vimos na última eleição, não existe campanha ganha, certo? Em 2012 já ficou provado isso em Sorocaba. A campanha é muito cara, né, João? É uma campanha dispendiosa de tempo, mas também muito de recursos. Sim, inclusive, mas assim, eu não me envolvo na questão de arrecadação de campanha. O meu trabalho é mais esse contato com as lideranças, é o dia a dia da agenda do candidato. A arrecadação de campanha fica para um outro setor, mas é evidente que não é uma campanha barata. Eu recebo João Paulo Miranda, ele que é o secretário da executiva do PSDB local, presidido pela deputada Maria Lúcia Amari, e uma jovem liderança extremamente articulada. Djalma Luiz Benetti, esses dias nos seus canais, através da Rádio Ipanema, do seu programa na TVR, blog, falou por que o Panunzio não prestigiou a juventude do PSDB e de repente não coloca João Paulo Miranda presidindo o Parque Tecnológico ou um espaço dessa juventude do PSDB dentro do seu governo. Isso mexeu nos meios políticos. Você se sentiu desprestigiado por isso ou um desprestígio para a juventude do PSDB ou nada disso, é momento de esperar? Não, nada disso. Você está PSDB em cima do muro, hein? eu respeito o jeito de pensar dele. Eu gosto muito do Panunzio. Acho que ele foi muito ousado quando ele assumiu a prefeitura de Sorocaba e apresentou um novo modelo de gestão em que ele enxuga a administração e junta secretarias, espelhado no trabalho que o Aécio Neves fez em Minas Gerais, que se chama Choque de Gestão. E muito se falou depois da campanha de 2012 que a juventude do PSDB, pela atuação que teve, assumiria a Secretaria da Juventude. Inclusive o Deda comenta sobre isso sempre que me encontra e tal. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o importante é que as políticas públicas de juventude no município continuam. Sejam contempladas. Sejam contempladas. O prefeito ele fez a união das pastas, juntou a Secretaria da Juventude com a cidadania, mas as políticas estão ali. As pessoas continuam sendo atendidas e a Edith faz um trabalho brilhante, eu gosto muito dela. Vamos esquecer do papel da Edith e vamos esquecer do papel, mas com tudo isso contemplado, mas se a juventude, ela não perde um pouco do entusiasmo em estar apoiando a política, e se no momento em que o seu partido passa a governar, ela não tem um espaço ou não tem uma representação de um jovem, isso não macula um pouco? É evidente que existe uma identificação de um jovem para o outro quando existe um jovem no comando, certo? Mas, como eu falei, o importante é ver a política contemplada, a política de juventude contemplada, e nós temos jovens dentro da administração que compõem o quadro hoje. Temos jovens na Secretaria de Administração, na Secretaria de Governo. Eu sou jovem e tenho a oportunidade de estar no dia a dia acompanhando a agenda do ex-prefeito Vitor Lippe. Então, eu já sou privilegiado por isso e eu acho que assim, tem que esperar a fila, a vez de cada um, degrau por degrau, e naturalmente nós vamos ocupando nossos espaços. Agora nós vamos no ping-pong. Uma coisa que te deixa triste na política? Traição. Uma coisa que te deixa feliz na política? Ver um projeto sendo executado e atendendo as pessoas que precisam. Se não fosse para morar em Sorocaba, em qualquer lugar do planeta, qual seria o outro local, outra cidade? Difícil, mas acredito que na Europa. Qual lugar da Europa? Que cidade? Moraria em... Pode ser Milão, gosto de Milão. Estive lá, gostei. Estilo, roupa, gostei elegância. Pela posição, gosto muito da Itália, tipo da comida ali, me agradou bastante. Muito bem. Você tem uma varinha mágica, como você mesmo falou no outro bloco, e dois problemas, duas soluções e a varinha com esses dois pedidos. O que você resolveria? Um passo de mágicas. A miséria e a desigualdade social, como eu já falei. Se os dois não estiverem juntos, tá? Então eu posso colocar a miséria e a criminalidade. Diferença entre Panunzio e Vitor Lippe? Estilo de atuação de cada um deles. Acho que isso é natural de todo gestor. Cada um tem sua forma de governar e de administrar. Agora eu vou te apertar. Você prefere Panunzio ou você prefere Vitor Lippe? Eu tenho mais ligação com o Vitor, mas eu respeito muito o Panunzio, gosto dele. Então Vitor Lippe seria a resposta? Vitor Lippe pelos laços que eu tenho com ele. Mas eu trabalhei no governo Panunzio e ele me recebeu muito bem. Gosto dele. Gosto do João Leandro, que está com ele lá. Maldonado, como eu já falei. Gosto muito deles. Vai demorar muito tempo. Mas todos nós, eu acredito que vamos ter um encontro com o Criador. Certo. Né? Chegamos lá, né? Eu estou de óculos, tiro o óculos, ele fala assim, Deus vai chegar e falar, João Paulo, jovem, você já vai estar idoso nesse momento, né? E você vai encontrar com Deus. O que você falaria para ele, olho no olho?
Primeiro, pedir perdão por eventuais erros e por... Ninguém é perfeito, né? E segundo, agradecer. Obrigado por tudo, pela oportunidade que eu tive lá embaixo. Sucesso para você, foi ótima a sua participação aqui no Ipa TV. Posso deixar um abraço? Deve. Deixar um abraço para toda a militância do PSDB, o pessoal que nos acompanha, nossas lideranças, a juventude do partido que está sempre presente com a gente nas ruas e no dia a dia da administração também. E deixar um abraço para cada um que está em casa, aí, os amigos, familiares que estão assistindo. Parabéns para vocês e sucesso. Muito bem. Esse João Paulo Miranda, secretário executivo aqui do PSDB local, que é presidido pela deputada Maria Lúcia Amari, uma jovem liderança do partido e que, obviamente, entusiasma a todos nós com a sua ação, com o seu acreditar na política. Não vamos deixar de acreditar na política, ela que pode transformar a sociedade. Então, com a participação dele, voltamos no próximo programa, se Deus quiser, com a sua participação. Um grande beijo e até lá.